Ô, Daniel, o que a gente vai falar hoje? Pô, Rafael, hoje a gente vai falar de... This is the beginning of a long journey for you, son. The thing is, you're different. Bom, pessoal, então não tinha como a gente não falar disso, né? Afinal de contas, série de super-herói bombando aí no streaming do Amazon Prime. Vem na esteira de outros sucessos recentes de produção audiovisual, finalmente fora do cinema, né? Agora chegando às telinhas. E uma surpresa porque é um formato de animação, né? Diferente de outros que a gente tem visto, como The Boys e o Jupiter's Legacy, que a gente, inclusive, eventualmente vai ter que pincelar, né? Por termos de comparação aqui durante o programa. A criação do Robert Kirkman, então, virou um programa legal de se assistir e que dá um pano para a manga para a gente discutir um pouco sobre a atual trajetória das adaptações de super-heróis para o audiovisual, né? Cinema e telinha. Então, para a gente já começar com o pé direito, pedir para a gente não errar, então, Daniel, dá a sinopse, por favor. Bom, vamos lá. Mark Grayson é um adolescente vivendo as agruras da adolescência, só que ele é filho também do maior herói de todos os tempos, né, da Terra, o Superman lá do universo deles, que é o Omni-Man, que, por sinal, assim, a gente até fez um programa sobre versões alternativas do Superman e não falamos do Omni-Man, né, até porque a série não tinha estreado naquela... Nem dele, nem do Imortal, né? Exato. Mas, enfim... o drama do Mark começa, né, pelo fato de que, eu ainda não tenho poderes, né? Será que um dia eu terei poderes, né? E é óbvio, né? Você sabe, vendo o trailer, você sabe que esses poderes aparecerão. Porém, como ela é uma série de formação, né? Os superpoderes, eles chegam dentro de um contexto, assim, de formação de caráter, que é o período da adolescência mesmo. O Invencível vai lidar com esse recorte específico da vida de uma pessoa, mas entremeando com superpoderes e com algumas decepções, né, que são inevitáveis na nossa vida em relação aos modelos que nós temos, seja dentro ou fora da nossa família, né? E para não dar o spoiler, né, embora no primeiro episódio a gente já sabe, né, que o Omni-Man, que é um herói vindo do planeta Viltrum, ele não tem intenções assim tão, como se diz, benevolentes. Exato. E o bacana é que, assim, a gente estava até tendo essa conversa no grupo de WhatsApp, e aí o nosso amigo Gustavo não tem a mesma opinião sobre a série que a gente, mas é preciso lembrar que o gibi, o Invincible do Robert Kirkman, ele chega no mercado em 2003, tá? Então já é uma coisa que tem quase 20 anos aí nas costas, né? Porque falar de super-heróis hoje, falar, mais um negócio de super-heróis. Qualquer pessoa já torce o nariz olhando de fora. A gente não julga isso, porque é inevitável mesmo. Mas se você parar para pensar que, assim, essa temática, ela vem lá do começo, né, da virada do século XX para o século XXI, ele ganha alguns pontos aí na nossa avaliação. Ainda mais porque, uma série de propriedade do autor, é uma série que não poderia existir que não em um ambiente, né, como o que a Image proporcionou, né, que hoje é muito normal a gente falar de séries de propriedade do autor, mas naquela época não era tanto, né, embora isso já existisse, né, já haviam iniciativas dessa natureza. Mas enfim, contextualizando, o Invincible ele ganha pontos pra caramba, tal, mais até do que ser um mero exploitation de super-heróis, como algumas pessoas têm reclamado também da série, né, falando especificamente da série, pra gente não ficar no quadrinho, né. O quadrinho ele teve 144 edições, ele demorou aí 15 anos para ser concluído, né? Aí a gente tem uma bela deixa para alguma editora brasileira no hype da série pegar e publicar isso decentemente, porque eu e o Rafael nós lemos isso lá no começo da década de 2000, quando a HQM tava fazendo um esforço para lançar aí os encadernados do Invincible, mas saíram aí, sei lá, meia dúzia, né, se muito. Eu acho que eu nem li todos. Mas era uma série que me cativava justamente por essa agilidade, né? Até no próprio traço, não só a questão
mais ou menos simples no bom sentido, que essa temática tem, mas a simplicidade do traço também, né, do Cory Walker, né, e o Ryan Ottley, né, o Cory Walker inclusive é co-criador da série com o Kirkman. Mas na minha opinião, tá, como elas são muito próximas, né? O que a gente vê na TV é uma adaptação bem próxima dos quadrinhos. Eu vou falar o que eu acho do personagem, que vale tanto para os quadrinhos quanto para a série. O Invincible, eu acho que ele tem muito assim daquilo que o Homem-Aranha apresentou nos anos 60 pra molecada, né, pra juventude e tal. E eu acho que ainda hoje, cara, tanto tempo depois, ainda existe o que ser explorado dentro desse universo da história de formação de caráter envolvendo superpoderes. Porque o Invincible, diferente do trauma em si, que é o que motiva 99,9% dos super-heróis clássicos, ele tem a questão da herança e da decepção com a sua figura mor de inspiração. E isso é um caso que eu acho que rende bem para uma história que nem se pretende ser tão profunda, sabe? Investigar, sabe, as agruras da adolescência ou dessa passagem da infância para adolescência, sabe? O fardo da responsabilidade de um grande poder. Não é isso. Mas eu acho que dentro dessa premissa existe algo que faz com que a gente preste atenção no caminho desse personagem. Embora talvez muito mais a premissa seja mais interessante do que o próprio personagem. Nós vimos os 8 episódios aí da primeira temporada e depois do último episódio, não me lembro se nós conversamos entre nós a respeito disso, mas eu acredito que a gente topou fazer um programa aqui falando, porra, Invincible, vamos fazer um programa? Vamos! Então eu acho que nós dois, eu posso falar por você, Rafael, que você também tá satisfeito com o que foi entregue na primeira temporada e vai ver a segunda também, né? Eu me diverti bastante, cara. Assim, sobre a migração para o audiovisual, eu vou comentar um pouco depois. Então eu vou falar do contexto da HQ. Você falou de ser uma HQ de propriedade do autor. É importante reforçar que o Robert Kirkman foi um dos capitães da transformação da Image, assim, na passagem daquela Image que era do Liefeld, do Lee, do McFarlane, para a Image que passava a produzir material de muito maior qualidade. Até porque, né, não dava para ter qualidade menor do que o Liefeld produzia. Mas, a partir desse momento, o Invincible ele se torna um símbolo de um movimento que havia começado, ou pelo menos se destacado, com o Authority, do Warren Ellis, que saía lá pela Wildstorm, que também era um nome ligado à Image e tudo mais, que é o movimento reconstrucionista dos super-heróis. Sim, o espectador que acompanha a gente aqui no Formiga já deve ter me ouvido falar 1 milhão de vezes sobre esse assunto, mas é aquela história, gente. O Watchmen do Alan Moore é a grande apoteose da desconstrução dos super-heróis, e na esteira do rastro de destruição que o Moore deixou para os encapuzados, houveram as respostas, né? Eu particularmente ainda considero a melhor resposta, uma resposta suficiente ao Alan Moore, o Astro City do Kurt Busiek, mas não foi a resposta que ficou. A resposta que ficou foi a interpretação de caras como Liefeld, que entendiam que a partir do Moore os super-heróis podiam só dar porrada, podiam assumir a sua persona mais violenta e grotesca, sem assumir a responsabilidade moral ou prática pelas suas ações. A partir do Warren Ellis, do Authority, a gente tem uma espécie de reconciliação. A figura do super-herói continua sendo violenta e de muitas formas grotesca, mas ainda assim assume uma responsabilidade da sua presença, da sua ação no mundo, né? Eles voltam a ter uma bússola moral, mesmo que quando eles entrem em ação, a escala de destruição provocada por super-seres seja inevitável. O Invincible parte dessa premissa, de que super-heróis existem, super-heróis podem ser extremamente violentos, eles destroem coisas, mas não significa que todo aquele que possui poder extremo necessariamente vá ser corrompido por esse poder ou se alienar por esse poder e se tornar mal ou alienado, que era a interpretação, por exemplo, do Alan Moore em Watchmen. De uma maneira bastante reducionista, né, para não ficar dando muita aula sobre isso, mas esse é o princípio do Invincible. E aí, sobre esse princípio reconstrucionista do quadrinho, há o acréscimo, né, como o Daniel falou, daqueles elementos, daquele arquétipo literário que é sempre muito interessante, do romance de amadurecimento, sabe? Aquela coisa do apanhador no campo de centeios, etc, etc, ou em versões muito mais diluídas, como, por exemplo, nos super-heróis do Homem-Aranha, que o Daniel citou bem, que é uma comparação muito válida, em que realmente o sofrimento do personagem, a motivação do personagem,
primeiro está em se espelhar na sua figura paterna, né? É a coisa do Omni-Man, eu quero ser o meu pai porque meu pai é o maior super-herói do mundo. De muitas formas reflete a relação que muitos garotos têm com os seus pais. Poxa, meu pai é meu pai, ele é o cara que sabe tudo, ele é o cara que resolve tudo. Como o Daniel bem disse, Invincible não se pretende, assim, grandes arrobos de profundidade, sabe? Não tem nenhuma filosofia muito complexa por trás disso. Mas tem algumas alegorias que são interessantes. Como, por exemplo, quando o Matt ele descobre os poderes dele, é como se ele estivesse se preparando para se tornar independente. Do tipo, agora eu tenho os meus poderes, eu não dependo mais do meu pai para salvar o mundo. Eu posso fazer o mesmo que ele. E aí, da pior maneira possível, ele descobre que o pai dele não era aquilo que ele acreditava ser, que o pai dele tinha uma agenda para os seus poderes. Que é uma coisa que acontece com muitas pessoas também na passagem da adolescência para a vida adulta. Você descobre que seu pai às vezes fez coisas que você e a sua bússola moral adquirida através da sua formação individual considera condenáveis. Então tem essa coisa de romance de amadurecimento que é interessante, porque, sendo uma história do tipo reconstrucionista, ser um super-herói no mundo tem consequências muito graves. E a gente vê que o Invencível ainda está naquela fase que tem uma conexão muito interessante com o próprio leitor, quando a gente está nessa fase de adolescência, de acreditar que ser um super-herói é o máximo, né? De que você vai ter todos os poderes e nenhuma das responsabilidades. Você vai ser um super-herói porque é legal ser super-herói, não porque você tem algum tipo de dever moral com o mundo, com a sociedade ou coisas parecidas. Então, assim, nesse sentido, eu acho que a série conseguiu captar bem esse espírito da HQ, né? Existem algumas diferenças narrativas pontuais, mas como eu disse, Invincible não se pretende, assim, ser muito profundo em diversos sentidos, então essas mudanças da HQ para a série não prejudicam. Eu vou passar a bola pro Daniel porque eu tô sentindo que eu tô falando demais. Você quer comentar alguma coisa, cara? Eu já ia partir direto para as questões assim mais polêmicas, né, no caso da violência e tal. Eu acho que isso precisa ser comentado, precisa ser contextualizado, porque para mim assistir a série tanto tempo depois de ter lido os quadrinhos, pelo menos aí os primeiros arcos, pra mim foi meio chocante. Eu falei, caramba, eu não lembrava que era tão violento assim, né? Nada contra, é claro, mas a gente fez um Formiga Cast sobre choque ao conceito pra falar exatamente isso, né? Quando isso é realmente necessário e quando não é. O último episódio, pra dizer a verdade, sim, fazendo uma crítica, tá? Porque aqui a gente não vem aqui só pra rasgar a seda das coisas, mas fazendo uma crítica. O último episódio, né, que é a apoteose do negócio, sabe? Aquele negócio pra deixar o cliffhanger pra você voltar na segunda temporada. Pra mim teve dois momentos que me incomodaram bastante, mas não no sentido de que a violência estava excessiva, não. É que a violência acabou se tornando um clichê ao longo desses episódios, que aquilo que era para chocar, realmente que era para surpreender, para fazer a galera, sabe, afundar no sofá, foram coisas que eu já antecipei, né? Não vou falar o que é, caso alguém não tenha visto o episódio. Mas, alguém poderia falar, né? Mas se o gibi é tão violento, a série também deveria ser tão violenta assim. Bom, em termos, porque aí a gente tem que fazer uma certa comparação sobre aquilo que é uma mídia parada e você tem uma participação maior na condução rítmica dos acontecimentos do que numa série audiovisual em que você é mais passivo. Né, a gente comentou isso, cara. Quando a gente pega um quadrinho, muitas vezes, ainda mais numa arte tão estilizada quanto é o caso do Cory Walker, se você coloca uma mancha vermelha enquanto alguém é partido ao meio, o leitor conseguiu elaborar aquilo, a cadência do movimento daquilo na cabeça dele, passou para o próximo e acabou. Quando você está num audiovisual, seja um live action ou uma animação, já é necessário que você, além de colocar o ritmo para quem está assistindo, você tem que meio que tridimensionalizar algumas coisas e mostrar mais consequências do dano físico que está sendo infligido a outro personagem. Então eu acho que a série ela acaba realmente parecendo mais violenta que a HQ por conta disso. Eu acredito que se eu tivesse visto maratonando, porque acho que um dos grandes acertos da Amazon, no caso, foi colocar um episódio por semana. Então eu assisti essa série quando saía o episódio, né? Eu vi os três em sequência, quando houve a estreia. E quando eu fui ver o quarto, que não demorou 2 dias pra eu ver o quarto, né? Porque eu acabei esperando um pouco.
eu falei, nossa, cara, me deu uma enjoada. Eu até comentei com a galera, falei, nossa, tem alguma coisa nessa série que tá me afastando dela. Talvez seja a violência que tá, sabe, já não me diz nada, né? Só que aí, beleza, esperei uma semana pra ver o próximo, mais uma semana pra ver o próximo, mais uma semana pra ver o próximo. Aí o negócio me desceu de boa, né? Então parece que o streaming, ele tá entendendo esse lance de você precisar de um tempo entre os episódios pra dar uma assimilada melhor, pra apreciar melhor determinadas obras. Porque se eu tivesse tentado, sabe, ver mais episódios em sequência, não ia descer, né? Ia ser um negócio que, assim, você vê por causa da beleza da animação, os cenários, eles são muito bacanas, os personagens são muito expressivos nessa animação, mas o que acontece? Você ia acabar vendo no piloto automático, né? Os conflitos, eles talvez não parecessem tão fortes quanto eles realmente são. Sobre essa coisa da violência, é engraçado, você me mencionou que eu assisti junto com a Aline aqui. A Aline é casca grossa, ela não se impressiona com muita coisa, não. Mas aquela cena do trem, por exemplo, deixou ela um pouco em choque, deixou ela meio incomodada. E foi aí que me caiu a ficha. Eu falei, nossa, essa série é realmente violenta. Essa coisa da violência, reforçando de novo, né? É uma herança que vem dessa reinterpretação de caras como Kirkman, como Warren Ellis, da violência que foi praticada por caras como Liefeld, naquela esteira de uma interpretação completamente equivocada de Watchmen, mas tentando realocar para dentro de uma narrativa que fizesse sentido. Então, assim, é uma violência grotesca, mas é uma violência grotesca que, principalmente por causa do personagem do Omni-Man, que é um personagem, assim, ele não é complexo, mas ele é muito consistente no que ele está fazendo como antagonista. E funciona, porque é a maneira como esse personagem tem que agir. E, inclusive, no último episódio, tem até uma alegoria que você pode extrair, por exemplo, né? A gente já estabeleceu, então, para o amigo espectador que o Omni-Man é um dos vilões da série, tá? Então, assim, é óbvio que vai existir um conflito entre o Invencível e o Omni-Man. E, sendo pai e filho, esse conflito tem muito dessa alegoria, de novo, da coisa do amadurecimento, de quando o filho adolescente tenta botar as asas de fora, a reação imediata do pai é tentar oprimir esse filho, porque o cara que é adulto acha que os seus valores se sobrepõem ao da criança que ainda está em formação. Muitos adultos não reconhecem a independência e a opinião formada de alguém que até então ele estava criando e dizendo tudo o que tinha que fazer ou deixar de fazer. Então, assim, o conflito deles tem esse subtexto, né? Essa coisa do adulto tentando suprimir o adolescente, só que dentro do contexto de uma narrativa de super-heróis onde superpoderes tornam tudo exponencialmente mais violentos. Então, assim, faz sentido. É só que tem essa coisa de ser um gibi, né? E, inclusive, é até interessante a gente estar falando da parte do audiovisual, porque muitas pessoas têm feito, por exemplo, comparações com The Boys. E eu vou deixar bastante claro para o espectador aqui, desde já, que é uma comparação inapropriada. Inapropriada no sentido de que The Boys não parte do mesmo princípio de Invincible e Authority. Invincible e Authority são quadrinhos de super-heróis reconstrucionistas. The Boys é uma releitura do desconstrucionismo do Alan Moore, mas feito em escala muito, muito inferior. Inclusive, por isso a gente acabou fazendo programa sobre a série, porque a série, ela traz uma atualização para aquela leitura do Ennis que torna a narrativa relevante de alguma forma. O gibi do Ennis é completamente descartável. Então, assim, é importante lembrar que o quadrinho The Boys não tem nada a ver com Authority e com Invincible. Eu podia, inclusive, citar o Jupiter's Legacy, que acabou de, enquanto a gente está gravando aqui, acabou de sair na Netflix, mas eu não assisti a série, eu só li o quadrinho, e também é parte desse movimento reconstrucionista. Só que, de novo, como quadrinhos, eu vou dizer o seguinte, como quadrinhos, o Kurt Busiek, em Astro City, fez o que dava para se fazer para responder ao Alan Moore. O Authority, do Warren Ellis, tenta uma reconciliação dessa ideia de violência com uma narrativa de super-heróis que ainda fosse relevante, e ele consegue. O Invincible, o gibi, eu considero um par de degraus inferior ao Authority. Eu ainda gosto muito mais de Authority do que eu gosto de Invincible como um gibi reconstrucionista. No audiovisual, o que me parece interessante, que a gente tem visto nesses últimos anos, é o seguinte. O universo Marvel no cinema trouxe aquela ingenuidade clássica dos super-heróis
para o audiovisual com uma qualidade imensa. Então, por que o pessoal brinca muito com a leveza cômica da Marvel? Porque é isso, são roteirinhos bobos, bastante simplificados, não são diversificados, tem 3 ou 4 roteiros que se repetem nos 22 filmes deles, e que tentam trazer para o público essa ingenuidade, essa característica mais simplória dos super-heróis, o bem contra o mal. Inclusive por isso em muitos filmes deles tem aquela coisa do super vilão ser só uma réplica com os mesmos superpoderes, mas do lado do mal em relação ao super-herói. A partir de The Boys, a gente está vendo esse movimento reconstrucionista chegar ao audiovisual. Eu vou pedir, por favor, para o amigo espectador que está se coçando para perguntar se o Zack Snyder é o representante do desconstrucionismo no cinema, para não perguntar, porque eu vou ser obrigado a ofender você. Não faça isso, tá? Mas a gente está vendo a partir de The Boys os representantes dessa releitura dos super-heróis chegar e aparentemente está causando muito impacto. Como a gente mencionou, The Boys é interessante, ele traz essa perspectiva desconstrucionista, e agora a gente está vendo esse interesse em quadrinhos como, por exemplo, Invencível e Jupiter's Legacy chegar ao audiovisual, porque oferece uma outra perspectiva dos super-heróis que já existia nos quadrinhos para esse público que só conheceu os super-heróis a partir do universo Marvel no cinema. E até talvez valha a pena a gente investigar isso num podcast com outros amigos. Inclusive, se vocês gostam dessa ideia, eu vou pedir para vocês deixarem aí. Deixa um hashtag, falem mais sobre super-heróis. Eu não sei, a gente inventa uma hashtag aí, enfim, para vocês deixarem nos comentários. Mas assim, me parece interessante que a gente está vendo esse movimento, que para quem conhece os quadrinhos já aconteceu há um tempo, e é um movimento interessante, acontecer agora no audiovisual. Os super-heróis passarem da sua idade ingênua e maniqueísta para a sua realidade mais crítica, para uma realidade que aprofunda a presença dos super-heróis no mundo, se fosse real, que é um argumento bem tosco, mas assim, serve como mote narrativo, né? Ah, mas de qualquer forma, cara, o Invincible, apesar de toda a violência, ele é essencialmente aquilo que a Marvel era mesmo nos anos 60, só que atualizado, porque é a tragédia grega diluída para as massas com superpoderes e pronto, até porque as próprias besteirinhas que a gente releva desde sempre em quadrinhos de super-herói, o Invincible não foge delas. Como, por exemplo, um cara com aquele bigodão lá que não usa máscara, ninguém percebe que é o herói, caralho. O cara mora do lado da sua rua e você não sabe quem é o cara. Ele é pai do seu amigo e você não sabe quem é o cara. Mas tudo bem, eu entendo isso como uma licença poética, como uma própria brincadeira do Sim. Kirkman, né? E eu acho que o grande barato da série é realmente esse, né? Diferente do Jupiter Legacy, cara, que o grande destaque em Jupiter Legacy, o quadrinho, é a arte do Frank Quitely, cara. Só, Sim. Entendeu? E isso é um grande problema, porque você tá colocando um verniz caríssimo num negócio que não é tão bom. O Invincible, cara, a própria arte, cara, ela traz aquele frescor juvenil. Você pega aquilo, se tivesse numa prateleira, que hoje ninguém mais compra gibi na prateleira, né? Você compra na Amazon depois de 1000 reviews, né, que você vê na internet. Se você vê numa prateleira, numa banca, sei lá, cara, você pega a capa, ela te dá a medida exata daquilo que você vai receber, na minha humilde opinião. E eu acho, assim, vou só fazer uma pequena defesa da Image, não a qualidade das histórias da década de 90, tá? Mas é o seguinte, até porque o logo do Invincible é meio Image, né, cara? Ele parece que é um super-herói meio mascote da Image, cara. Né? E Kirkman era um grande fã, sabe? Que ficava batendo na porta da galera da Image. Não por acaso o Walking Dead, né? Saiu por lá e tal. E eu acho que assim, não é que o Kirkman foi lá e salvou a Image. A Image, desde sempre, a ideia era abrir isso para que criadores levassem suas coisas lá e publicassem suas séries mantendo os direitos para si, né? A questão é que a coisa cresceu a tal ponto que, muito provavelmente, não viam grandes medalhões do mercado oferecer projetos autorais lá naquela empresa. Mas o Kirkman, como era novato, ele resolveu tentar, né? E deu certo com Walking Dead e com Invincible. Então, sabe, cara, por mais que eu não reconheça a qualidade de caras como o Todd McFarlane,
como roteirista ou até como desenhista também, eu acho que a empresa ela tinha o coração no lugar certo. É que demorou um pouquinho para aparecer alguém para falar pro mundo, gente, porra, vem pra cá porque aqui é o lugar certo. E hoje é o que né? Méritos pro McFarlane, né? Isso eu não tiro do cara nem fudendo. Não, nem do próprio Liefeld, né, cara? Porque a gente sabe que na época em que a Image foi fundada, precisou coragem para eles fazerem o que eles fizeram, né? Não foi um negócio do tipo, nós somos popstars e nós vamos fazer isso. Eles não deram uma de John Lennon, tipo, agora eu sou mais famoso que todos vocês e eu quero um negócio próprio porque foda-se vocês. Não, eles tinham, como você falou, eles tinham o coração no lugar. É que eles tinham, assim, alguns grandes artistas, tipo o Lee, alguns artistas medianos, tipo McFarlane, e alguns artistas péssimos, como o Liefeld. E eles não tinham grandes narradores. Essa que é a questão. Quando chega lá uns caras, tipo o Warren Ellis ou o Robert Kirkman, a coisa muda de padrão, porque são grandes escritores. E assim, né, a gente falou do Jupiter Legacy, a gente falou do The Boys, só porque são as séries que também saíram agora. Mas o Robert Kirkman é muito melhor escritor do que Garth Ennis e do que Mark Millar. Mas muito melhor. Invincible é simples, mas é bom. É bem escrito. Sim. Essa aqui é a questão. E é por isso, inclusive, sendo uma boa adaptação, que eu acho que dá pra gente realmente recomendar para o amigo espectador, né? Aliás, fica aqui a sugestão de um podcast sobre a Image, né? Falar sobre todo o caminho que a história essa da editora fez. Essa porque é a nossa assim. Hashtag exatamente. Da Indman. E eu já vou falar que assim, eu tenho uma divergência de opinião aqui com o Rafael, porque ele acabou de falar que assim, não, mas todo mundo tinha o coração no lugar. Não. Quando a Marvel chacoalhou o saquinho de dinheiro lá, né, a gente sabe quem, já correu abanando o rabinho pra lá. Concordo, tudo bem. Mas tudo isso a gente pode discutir em outro lugar, em outro pôr do sol. Então, é isso aí, gente. Agora a gente tá chegando no final do vídeo. Se vocês querem o nosso podcast sobre a Image, deixem aí, hashtag podcast da Image. Pronto. Esse foi o Formiga na Tela sobre Invincible ou Invencível, disponível hoje a primeira temporada no Amazon Prime. Manda um e-mail pra nós na tela, @formigaelétrica.com.br. Se inscreve no canal, deixa um like, comenta aí pra nós, deixa a gente saber o que você achou desse programa, o que você quer nos próximos programas. E também a gente tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, que é apoia.se/formigaelétrica. Vê se você quer contribuir com a gente, ajudar a aumentar a nossa qualidade técnica e além tem recompensa. E é isso, a gente volta na próxima quarta-feira. Falou!